51, verso 2, diz: e Ele me enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cativos, a abertura das prisões e dos olhos daqueles que estão algemados, a proclamar um ano aceitável do Senhor, e pôr sobre os que Sião estão em luto um ornamento de beleza ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito enfraquecido, oprimido e abatido. Essas são as ricas e abundantes riquezas que o Senhor tem para a sua vida. Essas histórias que vocês ouviram aqui não são fictícias, são histórias reais, são histórias da vida que trouxeram dor, sofrimento, feridas e que abala e separa o relacionamento da mulher com Deus. E Ele te trouxe aqui, e Ele separou esse momento, esse lugar, esse culto para gerar cura. Cada uma dessas mulheres, elas choraram sim, pela lembrança, porque isso fica marcado na nossa memória, mas houve restauração. A minha mãe foi ministrada pela Vanessa, quando ela perdeu a minha irmã, e eu me lembro que a Vanessa resgatou ela de um abismo, e desde aquele dia, ela é uma nova mulher. O Senhor tem todo o poder, Ele é poderoso para curar, para libertar, e é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Amém? Você pode aplaudir ao nome de Jesus mais forte, com toda a tua força. Aplauda, aplauda aquele que é digno. Jesus, Ele está aqui. Ele entregou a sua própria vida pelas nossas enfermidades, para nos trazer cura, liberdade e plenitude na sua presença. Amém? Boa noite, mulheres. Graça e paz. Amém? Sejam bem-vindas ao nosso culto de mulheres, beleza ao invés de cinzas. Quantas nos visitam aqui? Quantos pela primeira vez você está aqui? Levante bem alta a sua mão. Amém. Sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, que essa palavra, que esse culto faça toda a diferença na sua vida. Em o nome de Jesus. Quero que você fique muito à vontade. Quero agradecer o Ministério de Louvor. Vocês são bênção na nossa vida. Deus recompense, Jeff, tudo aquilo que vocês têm feito por nós. Deus abençoe Geise e cada um de vocês. Em nome de Jesus. Gente, o tema do nosso culto é beleza ao invés de cinzas. E se tem algo que influencia na nossa vida, é o nosso passado. Se é algo que gera influência poderosa sobre a nossa vida, é o nosso passado. E a vida de cada mulher aqui, ela constitui em coisas boas e coisas não tão boas. E hoje, essa noite, nós vamos tratar sobre passados doloridos que te influenciam muito mais até do que você gostaria. E Deus te trouxe aqui porque esse passado, ele precisa ser resolvido e curado. E nós né, vem aquela pergunta, pastora, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer com um sofrimento tão grande?
a perca de um marido, a perca de um filho, a perca de uma mãe. Algumas pessoas buscam meios errados. Elas dizem assim: os fins justificam os meios. Ou seja, não importa como eu vou chegar lá, o importante é que eu resolva. Muitas pessoas pensam assim: eu preciso ser curada, não importa se for através de Deus ou não, mas eu preciso e quero ser curada. Outras pessoas buscam caminhos mais fáceis, pensando que fugir do passado é a solução. Algumas mulheres fogem fisicamente do problema, saindo de casamentos, pulando de emprego em emprego. Outras pessoas fogem mentalmente usando drogas, usando álcool. Alguns colocam a culpa nos outros. Algumas mulheres procrastinam, dão desculpas. E o problema da desculpa é que nós nunca vamos ver mudanças. E eu quero dar um exemplo aqui. Se Deus disser para você que você é uma pessoa, que você tem problema com inveja, você vai continuar perdendo bênçãos até você lidar com isso. É um exemplo simples que eu estou dando aqui. Você terá que começar a se alegrar quando as coisas boas acontecem com as outras pessoas. O livro de Ageu, do profeta Ageu 1 e 2, o Senhor diz assim: considerai os vossos caminhos e ponderai aquilo que tem acontecido com você. E para alcançar a vitória, você precisa desejar deixar o teu passado, matar o teu eu, negar a si mesmo, gerando perdão talvez sobre a vida de algumas pessoas que feriram você. Você precisa entender isso. Deus não quer que a gente fuja, Ele quer que a gente confronte os nossos medos, as nossas frustrações, com o único objetivo de encontrar paz nele. Filipenses 2,13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O Espírito Santo está aqui. E é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem realiza. Eu quero que o Emílio coloque antes da porta. Olha ali. Escute. Fugir do seu passado, você nunca vai encontrar a cura. Isso não leva à cura. O início da tua restauração é deixar Deus caminhar com você. E hoje é um dia que a unção de Deus está aqui. Hoje é o dia de cura, é o dia de restauração. Só que isso vai exigir de você maturidade, posicionamento. Quantas estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, situações como as que foram ditas aqui, traumas, abusos, rejeições, traições, pessoas que maltrataram, espancaram você, situações que aconteceram que muitas vezes você não sabe lidar com isso. Deus te trouxe aqui para que você seja curada. Não fuja hoje desse convite que você recebeu para sua cura emocional. E gente, eu sou pastora, eu passo a tarde toda numa sala de gabinete aconselhando pessoas. Eu sei o que eu estou falando. A maioria das pessoas que estão aqui foram machucadas, foram feridas de alguma forma. E nós precisamos que Jesus caminhe conosco.
E sabe o que eu descobri? Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente percebe que o principal interesse do Senhor comigo e com você é a nossa vida interior. Porque é através da nossa vida interior que nós desfrutamos da presença de Deus. Eu quero que você coloque o outro slide, por favor. Olhe lá. Olhe lá. Olhe para essa imagem. É uma rocha. E as pessoas são exatamente assim. Nós olhamos o exterior. Só que Deus, Ele olha a beleza interior. Quando nós olhamos para aquela rocha, ela é feia, ela é áspera, ela é bruta por fora. Mas quando a gente olha ela por dentro, ela tem cristais azuis, ela tem um grande valor. E é exatamente assim que Deus nos vê. Deus vê o nosso interior, Deus vê as nossas possibilidades, Deus vê o nosso espírito. Então eu quero que você repita assim comigo: a minha vida, mais alto, a minha vida com Deus é muito mais importante. A minha vida interior com Deus é mais importante do que a minha vida exterior. Jesus deu a vida, a sua própria vida, para que nós tivéssemos paz e justiça. E a justiça, ela é destinada a todos aqueles que creem. Ele derramou o seu sangue por mim e por você para nos curar. E o diabo, o que ele quer? Ele quer que a gente se sinta mal. Ele traz sobre a nossa vida vergonha, culpa, condenação. E escute, mulher, a culpa, ela suga as suas forças. A culpa, ela sempre vai bloquear o seu relacionamento com Deus. A culpa, ela vai levar você cada vez a pecar mais e mais, porque ela exerce uma pressão muito forte sobre você. A culpa, ela rouba a sua fé. E muitas de nós, muitas de vocês têm carregado culpa. Se você é uma dessas, peça ajuda. A sua fé, peça para alguma mulher cheia de Deus orar por você. A sua fé precisa ser fortalecida. Efésios 3,16 diz: oro para que você seja fortalecido no seu homem interior, por intermédio e poder do Espírito Santo, para que ele habite em seu ser e em toda a sua personalidade. Jesus, ele é o nosso rei, e ele reinou para governar a sua vida interior, a minha vida interior. Ele quer governar a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Eu posso ouvir um amém? Foi para isso que ele veio. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E infelizmente existem as cinzas do abuso. Eu coloquei aqui algumas definições do que é o abuso, o trauma. Usar de forma imprópria ou errada. Enganar, danificar, maltratar, atacar com palavras, insultar. Uso ou tratamento impróprio de modo enganoso, de forma injusta, desequilibrada e irada. Uma vítima de um trauma é alguém que foi ferida física ou emocionalmente por algum choque súbito, de forma indevida ou imprópria, que criou danos graves e duradouros para o seu desenvolvimento psicológico. Como eu já disse aqui, eu creio que 99% das mulheres que estão aqui, em algum momento da sua vida, sofreu um trauma ou um abuso. Pode ter sido físico, mental, emocional, sexual, mas todas nós passamos por isso. Só que o que acontece? A gente quer parecer para os outros estar bem exteriormente. Só que Deus sabe como nós somos aqui por dentro.
E muitas vezes nós estamos bem por fora, sorrindo, mas estamos destruídas por dentro. Todos esses sofrimentos geraram as percas, as traições, as injustiças, as deslealdades, os maus tratos. Tudo isso gerou em nós, dentro de nós, um amontoado de cinzas. O abuso, ele pode ser através de uma traição, pode ser através de relacionamentos quebrados, falsas acusações, rejeição por pais, professores ou alguma outra autoridade, uma ridicularização de um colega na escola, na faculdade, pais que amaldiçoaram. Todas essas formas afetam profundamente o nosso estado emocional, e isso produz na pessoa uma raiz de rejeição, sentimentos de indignidade, problemas sérios nos relacionamentos. Pessoas que sofreram traumas têm problemas sérios de relacionamento. Elas não conseguem se relacionar adequadamente com as pessoas. Deus, ele nos criou com amor, com aceitação, para que a gente mantenha relacionamentos saudáveis, duradouros. Mas o diabo, ele vai trabalhar dia e noite para que a gente se mantenha com esse sentimento de rejeição, porque dessa forma ele vai arruinar a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus relacionamentos. Então a ferida emocional, ela se torna uma prisão, porque o eu, ele mantém o eu do lado de dentro e os outros do lado de fora. Aí vem o isolamento, vem a depressão. Existem muitas pessoas que sofrem de depressão. A depressão é um pensamento negativo sobre si mesmo. Você não consegue receber o amor, a aceitação de Deus, porque você só pensa contra você mesmo. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero que você repita: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Não é vontade de Deus que você permaneça assim. Quando a depressão vier, quando sentimentos negativos vier, pensamentos na sua mente, você precisa rebater isso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é a verdade sobre mim, a palavra de Deus é a verdade sobre você. Provérbios 23:7 diz: como uma pessoa imagina em sua alma, assim ela é. Se você ouvir o diabo e você acreditar naquilo, assim você vai se tornar. Porém, se você ler a palavra de Deus e entender o que Ele está falando a teu respeito, assim você se tornará. A escolha é sua. Por isso a importância de ler, de orar, de buscar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Vocês estão muito quietinhos. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. E a maioria das pessoas que ferem os outros foi ferido por alguém. O abuso deixa essa marca. O abuso deixa a pessoa emocionalmente deficiente. Ela fica incapaz de se relacionar de maneira natural com os outros, a não ser que haja algum tipo de intervenção. A pessoa tenta dar e receber amor, mas ela não consegue. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de abraçar? Quem conhece alguém assim? É uma ferida. E tudo aquilo que a pessoa viveu, a manipulação, o controle, a crítica, o negativismo, o domínio, os julgamentos, tudo isso que ela viveu, muitas vezes é aquilo que ela vai se
tornar. As pessoas, elas não enxergam que tem problemas. Elas acham que os outros têm, mas ela não. Ela não enxerga. Então, o nosso comportamento, ele sempre vai se originar de algo que aconteceu ruim em nossas vidas. Frutos podres vêm de raízes podres. Frutos bons vêm de raízes boas. E eu trouxe uma imagem para vocês verem. Ai, é assim que ficou? Gente, é uma árvore, tá? E aqui, mostra a raiz dela para mim, por favor. Olha a raiz dela. Abuso, rejeição, vergonha, culpa. E quando essa raiz, ela é ruim, ela gera um fruto ruim. Olha o que a pessoa se torna. Mais para si. Isso gera negativismo, baixa autoestima, falta de autoconfiança, ira, hostilidade, controle, crítica, crises de aborrecimento, ódio, autopiedade, confusão e tormento interior. A pessoa se torna uma pessoa fingida. Pessoas com maus frutos experimentam crises de depressão. A pessoa se ira com facilidade. Sabe aquelas explosões de ira? A pessoa que tem a raiz ali, ó, de rejeição, ela tem um espírito dominador, controlador. Ela é uma pessoa dura, áspera, legalista, crítica, rancorosa e ela vive com medo. E geralmente as pessoas, elas são uma por dentro e outra por fora. E as pessoas que são vítimas de abuso, elas sofrem todo tipo de distúrbio de comportamento. Ela finge ser uma pessoa confiante, mas no fundo ela tem baixa autoestima, porque a confiança dela não está em Jesus, mas está na aprovação das pessoas. Ela se preocupa muito com a aparência, nas realizações pessoais, nas coisas externas, porque no fundo elas são pessoas inseguras. Ela se torna uma pessoa infeliz. Ela finge que está tudo bem com as outras pessoas para impressionar, para muitas vezes não ter que lidar com situações difíceis. Essas são raízes ruins que causam frutos ruins. E por isso geram comportamentos distorcidos. Com certeza, você que está aqui conhece alguém que é assim. E, para piorar, eu quero apresentar para vocês uma lista de comportamentos que pode ser desenvolvido por causa dos traumas. Coloca lá para mim. Acompanha lá comigo. Os comportamentos distorcidos que podem ser desenvolvidos por causa do abuso. Abuso químico. Álcool, drogas. Obsessão monetária, gasto excessivo, acúmulo. Distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, obesidade. Próximo. Algumas pessoas que foram promíscuas podem permanecer com sobrepeso, tentando evitar parecer atraentes, pois temem cair em tentação. Aqueles que foram privados de amor podem comer muito para compensar daquilo que foram privados. Também pode causar distúrbios emocionais, raiva, tristeza, medo, excitação excessiva, justiça religiosa, fixação pela alegria. Sabe aquela pessoa que, atrás da, geralmente essas pessoas que fazem aí esses programas de televisão que são muito alegres, ele quer esconder algo, aparentar algo, esconder algo dentro dela. Apresentar um sorriso contínuo e congelado, nunca aparentar ira, rir em momentos inadequados, falar somente de coisas alegres. Próximo.
Distúrbio de pensamento, detalhista em excesso, preocupação, não para de falar, pensamentos impuros, mente agitada, nunca descansa, sempre está pensando o que dizer, o que fazer, como reagir. Ativismo obsessivo no trabalho, no esporte, na leitura, nos jogos, exercícios físicos, na televisão. Possuir e cuidar de excessivo número de animais de estimação. Distúrbio da vontade. A pessoa se torna controladora. Pessoas controladoras sentem que devem agir da sua própria maneira. Elas sentem-se inseguras somente quando estão no controle. Pessoas controladas, elas tornam-se passivas. Ela entrega a sua vontade às outras pessoas e só faz o que a pessoa diz. Revive distúrbios. São pessoas que reproduzem o mesmo tipo de coisa que aconteceu quando ela era criança. Por exemplo, um homem que apanhou do seu pai na infância, ele pode fisicamente abusar dos seus próprios filhos. Uma mulher que foi abusada fisicamente ou sexualmente pelo pai, ela pode se casar com alguém que abusará dela da mesma forma. E o último, cuidadosa. Pessoas que se sentem indignas e que se tornam viciadas em ajudar para agradar as pessoas. Cuidar dela e ser amável, por isso faz com que se sinta bem consigo mesma. Olha o estrago que isso causa na nossa vida. Quem se identificou com alguma coisa aí? Eu quero que você levante sua mão. Todo mundo. Todo mundo se identifica com algo aqui. Então eu quero trazer um exemplo para você, o seguinte. Como que a gente trabalha com isso? Como que a gente resolve isso, pastor? É a mesma coisa quando você abre a sua geladeira e você sente um cheiro ruim. O que você vai fazer? Você vai ver o que está estragado. Então você tira tudo da geladeira para você encontrar o mau cheiro. Você remove. E o mesmo princípio se aplica na nossa vida. Pessoas com problemas emocionais tem algo profundamente estragado dentro de você. E tudo isso precisa ser removido. Deus, Ele quer nos fortalecer de dentro para fora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E existe a próxima árvore. Coloca lá. Que dó. Eu não sabia que ia sair assim, gente. Olha lá a raiz dessa árvore. Valorização. Não há culpa. Existe aceitação, amor. A pessoa sente-se especial. E aí, o que vai gerar? O que essa raiz vai gerar? A raiz dela está fundamentada no amor de Cristo. Põe mais para cima lá, por favor. Vai gerar fidelidade, benignidade, longanimidade, fidelidade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. O que é isso? São os frutos do Espírito. Olha que coisa mais linda. Então, Deus, Ele quer hoje que você seja livre. Ou daquilo que você fez, ou daquilo que fizeram com você. Porque as duas coisas são importantes para Deus. E não importa se isso aconteceu há 5 minutos ou há 50 anos. Deus quer libertar você dessas feridas emocionais. Porque Ele quer que você se torne uma árvore assim. Cheia da presença dEle. Esse é o objetivo de Deus. O homem interior, aquela mulher que há dentro de você, precisa ser curada. As nossas emoções fazem parte da nossa alma. Nós somos o espírito, vivemos numa alma e temos um corpo. E nossa alma é composta por vontade, por desejo, por emoção. E a gente precisa todos os dias ser cheios da presença do Espírito Santo. Satanás, ele vai trabalhar para que a gente não entenda isso. Eu trouxe esses exemplos para que você entenda como que é esse processo.
Irmãos, o demônio, os demônios, eles não se alimentam só de pecado. Eles não têm legalidade só no pecado, eles se alimentam das feridas também. Então, se você tem um problema interior, certamente você tem problemas exteriores. E a nossa natureza sempre vai se opor à natureza de Deus. Nós somos egoístas. Nós vivemos praticando as obras da carne que estão lá em Gálatas 19. A contenda, a inveja, a ira, a discussão. E isso são relacionamentos que vão abrir feridas cada vez mais. A Bíblia trata, na sua essência, de 3 tipos de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento comigo mesma e o nosso relacionamento com o próximo. E muitas das nossas batalhas estão e existem porque nós estamos em guerra com nós mesmos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Sabe aquela mulher que não há fim para as carências dela? A pessoa precisa de dose diária de amor, de reafirmação, de autoestima. Ela precisa daquilo igual um viciado precisa de drogas. As pessoas que têm raiz de rejeição se sentem inseguros, não se sentem amados. E a personalidade dela é destruída, despedaçada. E ela busca constantemente algo que faça ela se sentir bem. Elas tentam um emprego melhor, elas tentam uma promoção, elas buscam uma promoção, uma posição na igreja, buscam dons espirituais, amigos certos. Elas buscam usar roupas caras, ter um bom carro, ter uma boa casa, andar num grupo social que ela possa pertencer. Por quê? Porque são pessoas que não se permitem ser corrigidas. O Espírito Santo quer mover na mulher interior. Ele quer trabalhar em você de dentro para fora. Ele quer habitar em você. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer curar. Ele quer habitar em você com grande poder. E escute, o Espírito Santo, ele é o único que pode fazer essa obra dentro de nós. É Ele que enche o nosso coração do próprio Deus. Não há outro meio, não há outro caminho. Não há. Todas as pessoas, eu e você, nós temos pontos fortes e pontos fracos. E o Espírito Santo é o único que pode fazer a obra dentro de nós. Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A Bíblia diz, a tua graça me basta. E é Ele que vai encher a nossa vida de graça, de unção. Sabe quando você olha uma mulher e você admira ela? Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo na vida dela. A maneira com que ela fala, a maneira com que ela se veste, a maneira com que ela se relaciona com as pessoas, a maneira com que ela cuida da família. Tudo isso você só pode conquistar através do Espírito Santo habitando em você. Deus, Ele quer nos transformar à sua imagem e semelhança. Então eu quero que você não se concentre naquilo que você tem enfrentado, mas se concentre no amor de Deus sobre você. Diga, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Eu quero que você amanhã, a hora que você olhar no espelho, você vai olhar no espelho e vai dizer, Deus me ama. Você vai olhar para essa mulher que está aí do teu lado e vai dizer, Deus me ama. Você é amada do Pai. Você é a criação dele. Ele te fez com as próprias mãos.
E aqui eu coloquei alguns pontos. O que podemos fazer quando os problemas vêm? Porque eles vêm. Existe a cura, existe a restauração. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é sempre confiar em Deus. Quando vier o medo, ore. Permaneça uma pessoa emocionalmente estável. Continue fazendo bem enquanto você espera pela resposta de Deus na sua vida. Mantenha os seus compromissos. Não pare de servir a Deus porque você tem um problema. Não fique desencorajada, deprimida, negativa, sem esperança, mas se mantenha uma mulher fiel. Não lamente, não murmure e busque pessoas que podem te ajudar. Conselheiros, mulheres, homens, pastores, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. A gente precisa parar de ressentir, a gente precisa parar de murmurar, a gente precisa parar de criticar, a gente precisa parar de discutir dentro da nossa casa. A gente precisa viver os frutos do Espírito Santo. Nós somos imperfeitos, a nossa natureza é caída e nós precisamos de Jesus. Nós precisamos entender isso. Aplique esses princípios na sua vida, dia a dia. Aplique eles. E eu tenho certeza que você vai alcançar a recompensa de Deus. A gente já está caminhando no final. Existem 2 tipos de dor que você pode escolher viver. A dor de permanecer a mesma, de permanecer como você está, ou a dor de uma mudança. Algumas pessoas dizem, mas pastora, como é que eu vou arrumar isso? Tem gente que pensa assim, não, eu vou colocar uma pedra em cima disso. Ou você talvez está pensando assim, não, vou virar a página na minha vida. Não. Não é o exterior que você tem que mudar, é o interior. Aquilo que está dentro, aquele lugar onde nenhum homem pode alcançar, mas Deus alcança. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. E sabe por que muita gente desiste? Porque dói ser curado. A dor de uma cura é a mesma dor que você tem uma dor física. Quando você se queima, por exemplo, você sente dor. A dor de uma cura emocional é a mesma. E isso vai exigir de você renúncia, humilhação, confissão, confronto, reconciliação, restituição e obediência. E esses são os princípios da cruz de Cristo. E tem muita gente que não quer isso. Não, dá muito trabalho. Eu não quero. Eu acho que eu vou ali no Pai Maneco, que é mais rápido. Eu tomo um passe, eu sei lá o que eles fazem lá dentro. Rapidinho, resolve a minha vida. Só que você vai lá e você deixa um rastro de iniquidade na sua vida. E você faz alianças erradas, dando legalidade a demônios. Isso está errado. Algumas mulheres talvez estejam pensando, não, mas não é o tempo. Eu vou colocar uma pedra nisso e eu vou me atirar em outra circunstância, em um novo projeto. Não, não é assim. O seu passado vai estar ali com você, de dia e de noite. E essa transformação, ela dói. Essa mudança dói, mas ela sara, ela cura. É igual quando você toma um remédio, ele é amargo, ele não é bom, mas ele cura. E Deus é o remédio para a sua vida. Ele pode curar a ferida, o trauma, a dor, o sofrimento. Ele pode alcançar esse lugar. A gente não pode mudar o passado, a gente não pode voltar atrás. A gente não pode voltar lá
naquela situação, naquela circunstância e mudar o que fizeram para nós. Mas Deus pode caminhar na nossa história. E eu quero te ensinar algo para finalizar. Deus, Ele deixou na nossa mão 3 ferramentas. O Espírito Santo, a palavra e a oração. O Espírito Santo, Ele é o teu conselheiro, o teu ajudador, o teu intercessor, o teu auxiliador, o teu fortalecedor. Ele que te ajuda durante esse processo de recuperação. E Ele vai estar em todo o tempo ao seu lado. A Bíblia diz em João 16:8 que Ele é o que convence, Ele é o que gera o entendimento sobre o pecado, a justiça e o juízo. O diabo, ele traz condenação, ele traz culpa, mas o Espírito Santo traz a convicção. Ele vai ajudar você a curar a sua história sem causar dano nenhum na sua vida. Entenda. Vem aqui, Rô. O Espírito Santo, ele é meigo. Ele é atencioso. Ele é sensível. Ele é amoroso. Ele é uma pessoa. E Ele está do teu lado em todo o tempo. O Espírito Santo, Ele é forte. Ele é poderoso. Aleluia. E só Ele é capaz de fazer coisas que homem nenhum pode fazer. Não tente buscar ajuda sozinho. Deus está aqui e Ele quer te curar. Quando você for orar, convide o Espírito Santo. Quando você for ler a Bíblia, chama Ele. Quando você for trabalhar, quando você estiver no carro, aonde você estiver, convide o Espírito Santo para estar com você. Ele vai estar assim, ó, o tempo todo com você, cuidando de você, orientando você, te dando sabedoria. É isso que Ele faz. Faça isso. A palavra de Deus, a Bíblia, é a segunda ferramenta. Gente, leiam a Bíblia. Leia nem que seja um versículo por dia. Comece a sua vida de maneira correta. Gente, quando a gente está com gripe, a gente precisa entrar no antibiótico. Ele não é um remédio para curar o nosso físico. A Bíblia é assim. Ele é a cura para a nossa alma. Ele é a cura para o nosso espírito. Tome as verdades de Deus para a sua vida. Use aquilo que você lê, use nas suas orações. Isso vai te dar mais autoridade. Quando você acordar, leia a Bíblia na hora do almoço, à noite antes de dormir, que a palavra esteja na sua mente o tempo todo. E a terceira ferramenta é a oração. Não existe oração errada. Não existe, como que eu falo, pastora, como que eu faço. Não Gente, falar com Deus. O errado é não orar. A gente precisa falar com Deus. As nossas crises não deixam Deus em crise. As nossas preocupações não deixam Deus preocupado. Você pode falar com Deus qualquer assunto que você precise. A palavra de Deus diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando nós oramos, Deus, Ele nos ouve. Não fuja da presença de Deus. Não seja indiferente, não seja negligente.
Não seja independente de Deus. Salmo 139 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Aonde fugirei da tua face? Se eu subo no céu, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no abismo, o Senhor está lá. A tua destra me sustenta. Deus está conosco. Nós precisamos orar para que Deus abata o nosso orgulho, para que Deus abata a nossa arrogância, a nossa soberba, para que a gente não se desvie da presença dEle em nenhum momento. A palavra de Deus diz: é melhor o fim das coisas do que o princípio. E escute, mulher, nada que aconteceu na sua vida será desperdiçado. Jesus, Ele vai juntar todas as peças quebradas do seu passado e Ele vai transformar isso em algo bom. Acredite nisso. Ele quer restaurar você, porque Ele quer curar você e curar outras pessoas através de você. Deus não é um Deus punidor. Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus de amor. Deus é amor. Ele ama você. Ele não veio trazer uma mensagem de amor. Ele é o amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso não esqueça, Deus te ama. Deus te ama. Se você esqueceu tudo que eu falei, não esqueça disso. Deus te ama. Porque quando nós entendemos isso, se nós entendermos isso, nós vamos começar a reagir de maneira diferente. Você vai começar, quando você entender que Deus te ama, você vai começar a amar você mesma. Você vai começar a agir, a amar os outros. Você vai obedecer, você vai fazer a vontade de Deus. Por isso, todos os dias, quando você se levantar, você se olhar no espelho, você vai dizer: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu queria que a equipe, onde está a minha equipe? Eu queria que vocês trouxessem, entregassem o envelopinho de cinzas. Talvez algumas que entraram aqui podem entregar. A sua vida esteja assim, como um amontoado de cinzas. Talvez você se identificou com essa peça que nós fizemos aqui. E eu quero hoje fazer uma oração. Eu quero orar junto com você. E eu sei que através dessa oração, Deus fará grandes e poderosas coisas no nosso meio. Amém? Você crê que Jesus pode curar a sua vida? Diga: eu creio. Porque Ele quer curar e Ele quer tornar você assim, a noiva dEle. Pura, santa, preparada. É isso que Ele quer fazer com você, comigo e com você nessa noite. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Vem cá. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai mover algo extraordinário no nosso meio. Amém? Jesus, através de Ti somos curadas. Jesus, através do Seu sangue alcançamos a remissão. Eu chamo Jesus nesse lugar. O Senhor já está aqui, os Seus pés já tocou este lugar. O Senhor já passeia em nosso meio. Espírito Santo, eu Te chamo a queimar nessa hora os nossos corações. Eu ativo agora sobre cada mulher a dor do passado, a dor da infância, a dor da gestação. Eu ativo agora em cada mulher a dor da fase da adolescência.
Quem sabe a dor dentro do casamento. Eu ativo, eu trago na memória agora esse passado. Eu trago agora a essência do Espírito Santo na sua alma, que é fogo, que queima, que ativa agora a sua memória. Ah, Espírito Santo, o Senhor é delicado. Caminha em nosso meio, caminha dentro de nós. Alcança as nossas emoções, alcança os nossos relacionamentos. Ramai que andarás surei, oremabasto que andarás suremanasturei. Espírito Santo, eu te chamo. Remanai que astorou cocou iramanastu. Ah, Espírito Santo, eu te chamo. Traz a memória agora de cada mulher, a dor do passado. Traz na mente agora o dia em que ela foi abandonada, o dia em que ela foi deixada, o dia que esqueceram dela na escola, o dia que abandonaram ela na porta de alguém, o dia que ela foi traída e ela descobriu essa traição. Eu trago agora na memória de cada mulher nesta hora. Ah, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, eu quero pedir para você agora começar a reconhecer as suas dores diante da cruz. Jesus já está aqui, a cruz está aqui. Eu quero que você comece a falar para Ele agora a tua dor. Comece a lançar agora nos pés da cruz a tua dor aí através da oração. Eu entrego para o Senhor a falta de mãe, a falta do abraço. Como eu queria um abraço da minha mãe, como eu precisava da proteção do meu pai. Comece a falar para Ele, só depende de você. A memória foi ativa, você está lembrando da situação. Comece a lançar agora nos pés da cruz o dia do abandono, o dia da traição. Aquele dia, Jesus, eu fui traída. Aquele dia eu precisava de um conforto, de um carinho, de um abraço. Eu precisava de um eu te amo. Quantas mulheres aqui não ouviu a mãe falar eu te amo? Quantas mulheres aqui faltou a proteção do pai naquele dia e por isso você foi violentada brutalmente por aquele ente querido, por aquele vizinho, por aquele amigo. Eu quero que você ouça o Espírito Santo dentro de você. Ele passeia dentro de você. Você é a terra onde Ele está virando nessa hora. E eu preciso que você fale. Eu preciso que você fale. Eu preciso que você fale para Ele agora. Senhor, eu abro mão desse abandono. Eu estava sozinha. Eu estava chorando. Eu queria um colo. Eu precisava de alguém. O Senhor não estava lá. Ninguém estava lá. Eu estava sozinha. Comece a entregar para Ele nessa hora. Comece a entregar para Ele nessa hora. Rei que astura, masto, rei que asto, rei que asto. Ah, Jesus. Ah, Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Toca em cada mulher. Toca em cada mulher. Que o ministério dos anjos venha neste lugar, ministrando sobre a vida de cada mulher, ministrando sobre a vida de cada mulher nessa hora. Eu trago para fora agora o choro apertado. Você não pôde chorar naquele dia. Você não pôde chorar naquele dia. Você não pôde chorar naquele dia. Mandaram você ficar quieta. Mandaram você ficar quieta. Você lembra? Mandaram você ficar quieta. Eu destravo agora o choro, a dor do peito. Eu trago para fora agora. Eu trago para fora agora. Veja um anjo do seu lado, tirando você daquele lugar, daquele buraco, daquela dor. Você perdeu a mãe e não podia chorar porque você tinha que ser forte. Você foi traída e não podia contar para ninguém. Tocaram em você e você não podia falar. Eu destravo agora a dor do peito, de cima de você, de dentro de você. Trago para fora essa dor. Trago para fora essa dor nessa hora. Remanasto koukiondarasto reikiasto ramanasto koukiasto. Você nunca esteve sozinha, reikiasto. Jesus estava lá. Ah, veja a mão de Jesus sendo liberada sobre você. Veja a mão de Jesus alcançando a sua mão. Veja a mão de Jesus alcançando a sua mão. Mulher, você não está sozinha. Ah, eu libero agora a dor. Eu libero agora, eu destravo agora a dor que está dentro de mulher aqui. A dor da solidão, a dor de falta de amigas, a
a dor da perca do filho. Eu trago agora, eu trago. Vai falando para o Senhor, vai reconhecendo suas feridas. Jesus, eu perdi, eu não tinha. Jesus, eu achei que o Senhor não estava lá. Eu tenho uma coisa para te falar. Jesus, vem ao encontro da sua dor hoje. Alcança a sua mão, estende a sua mão para você, e Ele tira você desse lugar de dor e de sofrimento. Remanasto, koukiasto, reikiasto, reikiamanabastu. A sua mãe era violenta. Ela não disse que te amava, ela também não recebeu amor. Mas hoje, como mãe, eu estou aqui para dizer que você é filha amada. Hoje, como mãe, eu estou para dizer para você que foi Ele que gerou você no ventre da sua mãe, com uma identidade, com um propósito. Eu libero a cura hoje nas emoções das mulheres. Mulheres que vão se levantar por essa cidade de Colombo, fortalecendo o reino, pregando a palavra. Mulheres sim que viveram dores, mas que hoje são curadas. Recebe o refrigério do Espírito Santo na sua alma. Recebe o refrigério do Espírito Santo na sua alma. Ninguém precisa te tocar, Ele está aí com você. Sinta, pega fogo o teu útero. Eu ministro sobre os úteros das mulheres da nova aliança. Coloca a sua mão no útero, coloca a sua mão no seu ventre. Eu ministro, aonde houve morte, hoje há vida. Aonde um dia derramou sangue inocente, eu libero vida. Aonde um dia foi profetizado que você não podia ser, hoje eu digo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O seu útero vai gerar vida. O seu útero vai gerar vida. O seu útero vai gerar vida. E essa vida é vida espiritual. Frutifica, frutifica, frutifica. Reikiasto, frutifica, frutifica, frutifica. Gera vida, gera vida, gera vida, gera vida, gera vida, gera vida. Eu vejo um manancial de água fluindo no útero das mulheres. Reikiasto, a água gera vida. Reikiasto, receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Espírito Santo, eu ministro agora sobre os braços das mulheres. Mulher, escute, o nosso braço foi para criar vínculos e relacionamento. Foi para isso que Deus deu o braço para a mulher. Foi para abraçar. E o teu abraço gera vínculos e relacionamento. Mesmo que você não teve, escute, mesmo que você não teve o abraço da mãe, mesmo que você nunca teve o abraço do pai, escute, Ele está aí te abraçando. Receba o abraço de Jesus. Receba o abraço de Jesus. A partir de hoje, o que você não teve, você vai dar. Escute, a partir de hoje, o que você não teve, Jesus te dá. E porque Ele te dá, você pode dar para as pessoas. Espírito, queima os braços das mulheres hoje. Queima os braços das mulheres. Restaura o princípio dos braços. Os braços que gera relacionamento, que gera pontes. Eu oro. Reiki ondaramanabastu rabastu. Reiki astu remanastu. Golkiastu remanaiastu. Guimanastu rei. Cadê as profetas da casa? Cadê as profetas dessa casa? Começa a liberar fogo. Começa a liberar fogo. Reiki astu ramanai. As mulheres sairão diferentes. As mulheres sairão diferentes. Escute, Ele está te abraçando. Ele está te abraçando. Reikiastu ramanabastu. Há fogo nos teus braços. Há fogo nos teus braços. Reikiastu remanastu rei. Reikiastu ramanastu rebastu rebastu rebastei katou kiniastei. Reiki onda kouki bibibastu rai. Rebebai kondarastu. Reikiastu remanaistu. Reikiastu remanaikiastu. Ramai kouki kai kouni nononasti. Rebanastu koyasti. Remanai kiondarasti. Remanai kiondarastu. Remanai kiastu. Amanhã você vai acordar diferente. Amanhã você vai acordar diferente. O teu ventre vai gerar vida. O teu abraço vai gerar relacionamento. Amanhã vai ser diferente.
foi tocada. Você foi tocada na intimidade. Você foi tocada no fogo. Você foi tocada